Vamos iniciar então, pessoal. Já estou vendo aqui que a câmera da Alessandra funcionou. A gente está conseguindo te ver, tá bom, Ali? Um pouco com sombra no fundo, mas tá dando para ver você. Sejam bem-vindos à nossa Maratona de Cultura Digital, mais especificamente nosso segundo encontro, né? Nós tivemos o primeiro hoje no período da manhã com o Ilan Breman, e agora nós daremos continuidade à programação mais voltada para a parte de produtos, né? Para quem conseguiu consultar a programação no site do Maratona, vocês devem ter percebido que no período da manhã, nessa semana mais especificamente, são apresentações mais transversais, né, que abrigam temáticas mais abertas de serem discutidas, enquanto no período da tarde a gente está trazendo temáticas mais relacionadas com alguns dos nossos produtos vinculados ao portfólio de soluções da tecnologia educacional. E para começar, então, para falar sobre os produtos, a gente vai iniciar falando sobre um combo aí da oficina do livro e o Educacional Sala de Aula, que será coordenado em 2 rodadas pelas consultoras Priscila e Alessandra. Elas atuam junto com as escolas que são parceiras nossas, né? Atuam com uma grande quantidade de escolas aí, ajudando na parte pedagógica, na utilização e engajamento das nossas soluções e fazendo um trabalho incrível e com anos de carreira dentro do Grupo Positivo, que tem muito para acrescentar aqui com a gente hoje. Então, muito obrigado pela participação de vocês, Priscila, Alessandra. Eu deixo vocês se organizarem aí de que forma que vocês vão querer falar. Só lembrando, pessoal, que será 2 rodadas. Então, agora no primeiro, acredito que as 2 vão trazer algo mais introdutório referente a essas 2 soluções, né? E para a segunda rodada, que a gente está prevendo começar lá pelas 15 horas, elas vão trazer algo mais específico relacionado com essas 2 soluções. Então, passo para vocês. Qualquer coisa, eu estou aqui nos bastidores. Qualquer interação que vocês queiram realizar também, pessoal, fiquem à vontade aqui no chat. Eu estou fazendo aqui todo o monitoramento. A Camila, que também atua junto com a gente aqui no Sucesso do Cliente, vai estar vendo todas as perguntas, questionamentos que vocês tiverem, e a gente vai estar acompanhando aqui, tá bom? Então, beleza, Priscila, Ali, está com vocês. Obrigada, Willy. Obrigada aí pela apresentação. Estou olhando aqui os nominhos, né, do pessoal que está se identificando. Engraçado, né? A gente vê as pessoas, às vezes, associadas da escola, a gente fica meio, né, na dúvida se é de alguma escola que a gente conhece ou atende diretamente ou não, né? Até acho que já aproveitando, se vocês puderem, por favor, escrever, né, a escola de onde vocês são, para que a gente consiga aí personificar um pouquinho mais. Aproveitem aí o chat para essa escrita. E aí a gente conversa um pouco sobre isso. Então, eu sou Priscila, eu atendo a parte de área de São Paulo, né? Vou deixar a área se apresentar e aí a gente começa a nossa exposição. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Feliz 2021 para todos. Eu atendo, a Priscila ela atende mais a região de São Paulo, né? Desculpa, eu sou a Alessandra Caetano, muitos já me conhecem aí. E eu atendo, sim, várias regiões, então atendo um pouquinho de cada cantinho aí do nosso país. Alessandra, Oi? rapidinho, a tua câmera, ela tá bem apagada, a gente Tá consegue ver bem? o teu formato, mas não o seu rosto. Será que você consegue mexer um pouquinho para ver se... Vou configurar ela, vou tentar aqui configurar melhor ela. Tá Tudo mais bem, obrigado. uma sombra, né? Aham. Tá bom. Se a Priscila quiser ir iniciando enquanto eu configuro, para a gente não atrasar. Então, vamos lá. Não, eu tinha pedido para o pessoal se identificar, né? Se vocês puderem ir aos poucos escrevendo de onde vocês são no chat, era legal também a gente ter um pouco dessa noção de quanto vocês já conhecem desse assunto, né? O que vocês já vivenciaram? A gente tinha aberto, né, a oportunidade para que as escolas fizessem a inscrição, restringindo os públicos, mas a gente sabe que tem professores que já são antigos de casa, né, que já tiveram a oportunidade de trabalhar um pouco com essas soluções, e professores que são novos, que eventualmente podem ter chego esse ano, ou que não tiveram experiências anteriores, porque estavam em séries que não atuavam com a solução, ou mesmo escolas novas, que também estavam aí no nosso radar de convite, né? Escolas que eventualmente nunca tivessem tido contato com a solução, mas que quisessem entender um pouquinho melhor aí do que se tratava.
Da minha parte, a ideia é a gente conversar um pouco sobre a oficina oficina do livro. Eu vou falando, né, a respeito aí dessa parte inicial, enquanto vocês vão aos poucos aí se identificando. A Nádia já escreveu, né, que é de Rio Grande do Sul, a Marta também aí, da Bahia, né? Eu acho que essa é a grande vantagem, né, da gente estar usando canais como esse, onde a gente pode, né, num momento de planejamento, como a gente está agora, reunir pessoas de lugares diferentes. E falando um pouquinho de oficina, que é a temática que eu venho trazer hoje aqui para a nossa discussão, e falo discussão justamente para que vocês tenham essa liberdade aí de interagir, né, via chat. Falem, né, as considerações de vocês, o grupo está enxuto, permite que a gente tenha essa troca de informações. E, né, eu até pensava hoje pela manhã, quando acompanhei a apresentação do Ilan na maratona, falou assim, é uma crueldade a gente começar logo depois do Ilan, né? Ele faz uma abertura grandiosa, não sei quem de vocês pode participar, mas a fala do Ilan, enquanto escritor e como um bom escritor, um grande contador de histórias, né? Ele traz, acho que sempre essa ilustração de quanto a leitura e a escrita devem fazer parte da vida, inclusive dos bebês, que é o que ele citava hoje pela manhã, né? O quanto esse contato com a história, com o que a gente com o que a gente constrói, é o que faz, é o que nos resume, né? Ele citava, inclusive, assim, quando uma pessoa vem a falecer, a gente passa, né, aquele tempo de luto revivendo aquelas histórias que aquela pessoa deixou, né, que é o grande legado dela. Então, a história, na verdade, é o que permeia os nossos dias aí desde quando a gente nasce, né? E quanto mais a gente pode incentivar isso dentro da escola, que é o que a gente faz, mais a gente planta uma semente naquela criança que vai e vem, né? Que tem esse tráfego de informações com a casa, né? A gente muitas vezes escuta pais que, por conta das crianças em idade escolar, tiveram essa retomada de leitura, né? Às vezes a gente, imerso em uma porção de atividades, de compromisso, a leitura em algumas pessoas que não veem isso como uma atividade prazerosa, às vezes ela acaba passando desapercebida. E a oficina, neste cenário, né, um dos produtos tão tradicionais aí da tecnologia educacional, ela tem como intenção trazer esse trabalho e, sem ser clichê, falar de algumas ações que a gente consegue com o aluno a partir do trabalho com a oficina. Então, obviamente que aí, partindo desde o início, não sei quantas das pessoas elas já conhecem. O pessoal está falando do meu áudio, né? Eu estou... para algumas pessoas parece que meu áudio está ruim. Deixa eu deixar o microfone mais próximo, só para ver se para quem estava ruim se melhora. Se permanecer ruim, vocês me avisam. E eu tento me posicionar melhor aqui para ver a minha conexão. Enfim, falando um pouquinho da oficina, a ideia da oficina é trazer, como eu disse, sem ser muito clichê, né, a questão de um protagonismo. Eu acho que algumas palavras dentro da área de educação, assim como, né, em tantas áreas distintas, elas acabam virando moda, né? Teve uma época que a gente falava muito do maker, ainda fala, né? E o protagonismo é uma coisa que eu acho que para quem é da área da educação é uma atividade que vem aparecendo muito, né? Vem se falando muito. Porque a ideia, na verdade, é que cada vez mais aquele aluno seja agente do seu conhecimento, né? A gente já sabe que, ainda mais um ano que nós acabamos de passar, como foi o ano de 2020, e que deixa um grande legado para a gente, é muito difícil você ser otimista frente a tantas notícias ruins, né, trágicas que a gente tem ouvindo, Amazonas em evidência com notícias aterrorizantes, né, na última semana. E se a gente tivesse esse olhar de vamos fazer aí um filtro, né, o que 2020 deixou de bom para a gente?
Antes da gente, sem pensar, dizer que é nada, eu digo para vocês que isso aqui que a gente está fazendo neste momento agora é um grande legado de 2020, né? Antes, esse tipo de situação era muito mais incomum nas nossas vidas, né? Hoje, você, vamos marcar lá uma videoconferência, convidar pessoas de lugares diferentes, todo mundo se vê, todo mundo conversa, todo mundo interage. Era uma coisa que já existia, era uma tecnologia que já era presente, né? O Zoom que a gente está usando aqui já existia e outros tantos canais, mas que o uso se intensificou grandemente. Nós tivemos a oportunidade aí de ter isso cada vez mais próximo da gente, como um grande legado do que aconteceu aí no ano passado, né? E essa tecnologia ela vem cada vez mais presente, porque a gente teve que se reinventar com tudo isso. Mas a leitura e a escrita, ela permanece, né, dentro de um cenário que a gente já conhece, obviamente que fazendo de outra forma. A gente tem que plantar bananeira de maneiras diferentes para conseguir atrair a atenção desse aluno que já tinha, né, uma especificidade toda, né, particular, que eu já tinha que fazer em sala de aula, usar diversos artifícios e que agora a gente teve que se reinventar e dizer assim, como que eu vou atrair a atenção de uma turma enorme usando um meio virtual, que é o que a gente está vivenciando aí dentro da nova realidade, né, do novo normal para a sala de aula. A oficina, pensando nesse contexto de tecnologia, já é um produto que faz parte, sim, da nossa rotina, né? Que já é um produto que já faz parte do nosso portfólio há bastante tempo, mas que continua sendo bastante atual. Por quê? Ele promove esse protagonismo do aluno. Qual que é a nossa ideia da oficina? Aí o pessoal não escreveu especificamente aí de experiências anteriores, não sei quem que já ouviu, mas partindo que tenhamos aqui na sala alguém que não conhece, a ideia da oficina, muito resumidamente, é que a gente tenha um assistente que permita que, utilizando recursos tecnológicos aí, né, do computador, que o aluno escreva o próprio livro, que ele faça a autoria de um livro em parceria com um grande autor convidado nosso, o Willan, por exemplo, que esteve conosco na manhã de hoje, é um dos autores parceiros da oficina. O Willan desenha o pano de fundo de uma história, né? Ele cria ali um título, ele cria quem são ali os personagens e ele dá algumas sugestões de onde esses personagens podem passar. E os alunos, utilizando esse assistente da oficina, eles escolhem, né, quem é o personagem que vai participar e o que aquele personagem vai fazer. E a partir das combinações que são possíveis, cada aluno cria a sua história, cada aluno cria o seu livro, cada aluno é autor aí de uma das propostas, de uma das oficinas que é oferecida. Então, é onde eu trago, como eu estava citando a questão do protagonismo, né, esse aluno à tona, onde ele vai mostrar a habilidade que ele tem, onde ele vai colocar para fora ali uma das suas expressões, que é poder redigir, assistido, né, por esse assistente que a gente tem, de uma forma tal que ele consiga construir a sua história e a gente vai ter um produto físico. Então, ele usa o assistente tecnológico, ele redige o seu livro e nós fazemos a impressão deste livro para que este livro possa, então, chegar para esse aluno físico. Ele tangibiliza, né? Ele tem um produto final, que é receber este livro como um material de criação, de autoria dele, que depois a escola pode fazer essa entrega de N formas que nós já pudemos presenciar, né? Inclusive as mais modernas agora, que foram por drive-thru no último ano, por exemplo. Mas a gente pode, né, numa realidade vacinada em breve, né, fazer um momento de autógrafos e colocar mais uma vez esse aluno em evidência para que ele possa entregar esse produto final. Em resumo, esse é um pouquinho do que é a oficina. Né? A ideia é aí que a gente possa
entender um pouco disso, né? E aí eu vou apresentando aos poucos para vocês na próxima etapa quais são as nossas propostas para esse ano, né? Para que vocês possam ter acesso a isso. Acho que é isso, né, Alex? Tem alguma coisa a acrescentar? Vamos falando um pouquinho de educacional, acho que é por aí. Tá no mudo, Alex. Pronto. Acho que é isso mesmo, Pri. Esse primeiro momento, isso a gente vai fazer uma breve descrição, né? Das duas plataformas e depois nós podemos abrir, né, e mostrar mais detalhes, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês do educacional, né? O educacional e as suas ferramentas, né? Que é um conjunto dele, né? O educacional é uma rede, né? Vai muito além de uma rede social, né? Hoje a gente fala que o educacional é uma rede social, mas ele é muito mais que uma rede, né? Uma rede social, né? É um ambiente virtual de aprendizagem, é um ambiente seguro, né? Onde a escola pode interagir com toda a sua comunidade escolar, né? E dentro desse ambiente, né, os professores conseguem trabalhar com tarefas, com caminhos de aprendizagem, avaliações, e ali, tudo online, né, com os alunos, né, nós temos uma grande novidade esse ano do educacional, né, que é a aula online. Tudo isso de maneira segura, onde o professor, coordenação, consegue acompanhar, né, todo esse andamento dos alunos, né, tanto na parte da rede social, da comunicação, quanto da parte das tarefas e da avaliação online, né? A avaliação online em 2020, né, que foi o nosso momento aí de pandemia, né, foi uma das ferramentas super utilizadas pelas escolas, né? É um ambiente seguro da avaliação, onde os alunos podem realizar essa avaliação online, tanto de casa ou do laboratório da escola, né? Com todo um acompanhamento dos professores, coordenação, o professor consegue criar sua própria avaliação, criar suas próprias questões. Então, é uma ferramenta que auxiliou e ajudou muito as escolas no momento de pandemia, de isolamento. Tá? E a rede social em si é um ambiente de comunicação seguro, com né, com alunos, professores, né, com toda a comunidade escolar ali. Pode ser também acompanhada, ela tem uma parte administrativa, né, onde toda a coordenação, a direção, a parte administrativa pode acompanhar, né, toda essa parte de conversa dos alunos, turmas, né? Acho que nós podemos abrir. O que você acha, Pri? A gente pode já abrir a plataforma. Eu acho que o educacional, o mais do que falar, acho que mostrando Claro, pode melhor. mostrar. Eu vou abrir para vocês já o educacional e vamos juntos olhar todo o conjunto dele. Todos estão conseguindo visualizar a minha tela? Sim. Sim, já está aparecendo. Então, esse é o ambiente do educacional, tá? Então, como eu falei, ele é um conjunto de soluções dentro dele. Então, ele vai muito além de uma rede social, né? De um canal ali de comunicação, né? Eu vou falar um pouquinho de cada função, tá? Não vou entrar em detalhes profundos, tá? Mas eu vou falar um pouquinho de cada opção que nós temos no educacional e também da nossa novidade que nós temos esse ano. Então, o educacional, aqui na barra de menu, ele sempre vai aparecer as ferramentas que já fazem parte dele, que é o tarefas, caminhos e avaliações, tá? Essas três
opções aqui, uma delas é a oficina do livro, que caso a escola já tenha esse contrato junto com o educacional da oficina, irá aparecer, e se a escola possui os outros serviços, eles também aparecem aqui, tá? Nas opções, isso tudo para facilitar o acesso, tá? Dos alunos e professores. Sempre terá a opção de configuração do avatar, então nome, foto, nome, sempre aparecerá o nome do colégio, e aqui tem opções de perfil, né? O meu acesso aqui é de um professor, então aqui aparecerá minhas turmas, se for aluno, aparecerá a turma do aluno que ele faz parte, que ele está relacionado. Se for um acesso de pai, aparecerá também o nome do seu filho e a turma que o seu filho está relacionado, tá? Aqui aparece, como eu também tenho, além de um papel de professor, eu tenho um papel de coordenador, aparece todos os professores que fazem parte dessa escola. Aqui aparece toda a comunicação, tá? Então, o feed aqui aparece tudo que está sendo comunicado, postado para a comunidade escolar, tá? Essa postagem, ela pode ser feita tanto no geral, para todos que fazem parte dessa comunidade escolar, então, todos os alunos, todos os pais, professores, ou ela pode ser direcionada para um público só de professores ou só de pais, para uma turma específica. Então, aqui, quando vai fazer a postagem, tem uma opção aqui de selecionar qual é o perfil que deve ser compartilhado a postagem. Tá? Vou entrar aqui, tem uma novidade, então aqui é sempre a parte onde a gente faz alguma postagem de novidades, o que está acontecendo, né, com o educacional ou oficina do livro, tá? No decorrer do ano. Tá? Aqui aparece sempre a relação de atividades. No meu caso, como professor, irá aparecer as atividades, né, as tarefas que estão em andamento para a minha turma. Para o perfil de aluno, aparece o que está em aberto para o aluno realizar. Tá? Aqui aparecem as aulas online em andamento, que essa é uma novidade que eu vou mostrar para vocês. E aqui o calendário, que pode ser configurado pela escola. Aqui tem a opção do Diga Lá, é onde é feito as postagens, né? Então, aqui é muito simples e muito rápido para realizar as postagens, tá? Então, aqui só pode digitar mais ou menos uma breve descrição, pode inserir imagem, um vídeo, o vídeo é sempre via YouTube, e compartilhar arquivos. Então, o arquivo pode estar salvo no computador e sobe e faz o compartilhamento, né? Pode escolher a todos, sempre aparece aqui todos, tá? Então, se for para compartilhar com toda a comunidade, é só arrastar, né, a imagem ou o vídeo que for compartilhar e compartilhar. Caso seja para uma turma específica, um perfil específico, é sempre aqui selecionando qual é o perfil que irá visualizar a postagem. Além dessa opção de compartilhamento de postagem, que a gente chama de rede social, para toda a comunidade escolar, nós também temos as páginas da turma. Então, cada turma que faz parte da escola, ela tem uma página específica criada. Tá? Então, vamos entrar aqui na turma do primeiro ano. Aqui sempre irá aparecer as fotos dos alunos, tá? Que fazem parte da... esse aqui é um dos alunos, então se tem todos aqui, aparece todas as fotos, tá? Dos alunos. Aqui é o mural da turma, então tudo que é postado aqui, nesse mural, só é visualizado pelas pessoas, né, pelos alunos e professores que fazem parte dessa turma, que tem um relacionamento com essa turma. Então, essa é uma turma de primeiro ano, então somente os alunos e professores que estão vinculados com essa turma conseguem visualizar
o que está sendo postado aqui. Então, isso é um grupo fechado da turma, tá? Então, aqui o professor ele pode criar tarefa para essa turma, compartilhar arquivos, trabalho. Então, aqui é um grupo fechado que o professor pode, né, trabalhar até na parte de comunicação com a turma, né? Sempre estar fazendo lembretes de entrega de trabalho, uma prova. Existe aqui umas configurações, tá? Que o professor, né, que a coordenação, a administração pode utilizar, tá? Sempre essas configurações sempre irá aparecer somente para quem tem permissão. Então, quem é um coordenador, quem é administrador desse grupo, né, da escola, desculpa, ela consegue realizar essas configurações. Por que essas configurações? Essas configurações conseguem definir aquilo que os alunos podem conversar no grupo, né? O que eles podem enviar. Os alunos terão permissão de enviar imagens, vídeos, arquivos, tá? Então, tudo isso aqui é definido antes de liberar esse grupo para todos os alunos, tá? Inclusive a parte de fotos, tá? Que nem aqui, olha, vocês viram, esse aluno colocou essa foto. Tá? Aí a escola define se o aluno, se todo aluno vai poder colocar a foto, né, tirar uma foto e colocar, ou se a escola vai usar fotos padronizadas. Caso a escola utilize fotos padronizadas, ela pode configurar o bloqueio de alterar as fotos. Então, a imagem de perfil. Então, uma vez o aluno ter colocado a foto que a escola sugeriu que deve ser, a escola bloqueia e ele não pode mais alterar. Então, ele fica com aquela foto até a escola liberar a mudança, tá? Isso é muito bom porque evita de colocar fotos indevidas, né? Então, essa é a página da turma. Então, além do mural geral, cada turma tem a sua própria página, tá? Que pode ser acompanhada pelos professores e coordenação. Nós temos a opção de tarefas, que é a criação de tarefas, né, pelos professores da turma. Nós temos duas opções aqui. Temos aqui a que fica na barra e temos aqui que fica direto na parte ao lado já das postagens. Qual que é a diferença? Nenhuma. É uma maneira mais ágil de agendamento. Então, além do professor pode entrar aqui, como pode entrar aqui. Se o professor já está na página inicial, para ser mais rápido, ele pode criar a tarefa por aqui, tá? A criação de tarefa é bem tranquila, é bem simples, tá? Eu vou mostrar as duas opções para vocês. A criação de tarefa deixa eu entrar aqui. Então, é um título, uma orientação rápida de resolução dessa tarefa, tá? Critério do professor. E o professor tem a possibilidade, a opção de ele inserir recursos dentro dessa tarefa. Então, ele pode inserir um vídeo de apoio, ou um material, ou um link, né? Um link do YouTube que ele queira que os alunos assistam antes de realizar a tarefa. E ele pode solicitar uma entrega de trabalho, tá? Essa entrega de trabalho, o aluno só consegue finalizar essa tarefa depois que ele inserir esse trabalho. Então, esse trabalho o aluno pode fazer ele escrito, tirar uma foto e subir aqui para o professor. O professor irá aparecer para o professor depois para correção. E o professor tem a possibilidade de colocar nota ou não, será avaliado ou não essa tarefa, tá? Essa tarefa ela também pode ser agendada por perfil, né? Por um usuário, por um aluno específico, então é sempre para o aluno, ou para toda a turma. Tá? E com o período de agendamento. Então, o professor irá definir quando irá aparecer para o aluno e quando irá encerrar. Tá? É bem importante informar que os pais, eles conseguem visualizar o que tem de agendamento para o filho, mas eles não conseguem entrar e realizar essa tarefa. Tá? Então, só fica na página inicial
para eles uma relação de tudo que tem agendado, né, para a turma do filho, ou se for só para o filho dele, né, só para o filho, mas ele não consegue acessar nessa tarefa e realizar, tá? É só uma visualização mesmo. Tá? Então, essa opção de criar tarefas, e na página inicial, que é uma opção mais rápida, é a mesma opção, cria o título, uma breve descrição, e o inserir recurso, solicitação de entrega, o agendamento para quem será essa tarefa. Então, as duas opções são iguais, tá? É só mesmo o caminho, tá? Aqui é um caminho que fica aqui no topo, né, do educacional, e aqui já lá ao lado do Diga Lá, que às vezes é mais rápida a utilização, tá? O caminho de aprendizagem, tá? Ele é bem parecido com as tarefas, a única diferença é que ele tem um caminho mais. Então, é uma trilha que o professor agenda que o aluno deve seguir, tá? Então, ele faz o agendamento seguindo uma trilha, inserindo recurso, material de apoio, tem a possibilidade também de dar nota, e faz o agendamento tanto para a turma ou para um aluno específico. E a próxima opção é as avaliações. Só um minutinho, caiu, deixa eu acessar aqui novamente. Esperou a sessão, mas eu vou acessar novamente aqui, só um momentinho, por favor. Oi, Alessandra. Oi? Eu acho que você está com outra tela agora, né? Que está mostrando aquela que você estava antes, no caso. Tá aparecendo o educacional? Isso, aquela que está pedindo login e senha. O login e senha. Isso, eu estou abrindo uma nova, que eu vou ter que compartilhar uma nova. Que Ah, tudo bem. provavelmente caiu a sessão e ele não está deixando Tudo bem, então. acessar. 2 minutinhos. Oi, pessoal. Então, só para informar aqui, até a Juliana perguntou via chat se está em silêncio mesmo. A gente teve um pequeno incidente técnico aqui que a Alessandra já está resolvendo, tá? Então, sim, tá tudo certo. A gente já volta a estar falando, Já tá vamos bom? abrir aqui novamente, só um minutinho.
Até, inclusive, depois, Ali, tem algumas perguntas já aqui, mas daí que Certo, eu vou respondendo junto com você, tá tudo bem. bom? Willy, você quer ir fazendo as perguntas enquanto eu vou acessando aqui, que eu vou vamos respondendo enquanto eu vou acessando? Claro, claro. A primeira Vamos pergunta, algo interagindo. que é bem legal aqui, que passaram para a gente, sobre o nome do educacional, né? A gente está com novas perspectivas para esse ano, né? Então ele está Uhum. trazendo um nome que vem junto com essa perspectiva. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Ali? Do fato de ter agora o sala de aula junto, né? Sim, então esse ano, até para auxiliar, né, as escolas nesse momento da pandemia, nós temos a aula online, tá? Que é uma grande novidade aí no educacional, tá? Que eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, onde o professor, a escola, ela consegue realizar, antes educacional, como nós estávamos conversando, era um ambiente de rede social, com avaliações, com tarefas, né? Dava um grande auxílio pedagógico, né, para a escola nesse sentido, tá? E com tudo que aconteceu ano passado, a gente viu a necessidade de ainda mais ampliar, né, o educacional nesse sentido para auxiliar ainda mais as escolas. Então, esse ano a novidade dele é o sala de aula, tá? Onde a escola, o professor, ele consegue realizar todo o agendamento da aula online pelo educacional, tá? Acompanhar essa aula, ela tem várias ferramentas ali de compartilhamento de arquivos, eu vou abrir aqui e mostrar para vocês. Então, ele vai ajudar, auxiliar muito a escola nesse sentido, né? Isso é uma das novidades, né, do início do ano educacional, é claro, né? Que, né, a gente está estudando, né, várias outras situações que pode ainda mais melhorar a educacional e conforme a gente vai conseguindo realizar todas as implantações, né, a gente vai comunicando vocês, né? Nós temos aí um boletim, nós Sim, tá indo quinzenal, né, Willy? exatamente, sim. Com todas as E novidades aí que a gente vai surgindo, né, para deixar sempre a escola ela em parceria assim com a gente de tudo que nós inteirada, né, sobre estamos, as de informações. tudo que está acontecendo. Até acrescentando, Ali, sobre o que você falou do educacional e aula online, a gente entende que tudo se atualiza, né? E nessa nova realidade que estamos tendo, muito se fala sobre ensino híbrido, temos instituições que realmente se abrigaram totalmente no educacional para passar por tudo isso que a pandemia trouxe, principalmente no começo de 2020, né? Então, com esse recurso a mais, a escola vai lá, faz o agendamento de uma tarefa, faz o agendamento de uma avaliação, em seguida já vem uma aula online, uma videochamada diretamente pela plataforma, né? Então, para o aluno, isso é muito valioso porque está tudo em uma única interface, né? Tanto para o aluno Sim, como para o professor, em um único ambiente ele vai ter o controle desde dos agendamentos, as notas e o feedback para o aluno, que pode ser tanto a realização de uma aula síncrona, né? E juntar esses dois recursos. Eu acho que realmente é algo que aí está para 2021 para facilitar e para ampliar essa experiência dos professores e das escolas com o educacional. isso aí, William. Ótimo. Então, Agora a tua tela está aparecendo de tá volta. aparecendo? Que Sim. bom. Então, aproveitando a aula online, ela já está aqui, ó, bem na tela inicial do educacional, no Diga Lá. Então, tem um botão aqui, ó, aula online, tá? Todas as aulas que, conforme o professor vai realizando o agendamento, ela aparece aqui um histórico, né, para o professor. Não só para o professor, né, para os alunos, então ela vai aparecendo um histórico das aulas online. Como que funciona esse agendamento? O professor clica na aula online, ela já tem o dia de início, então ele pode realizar o agendamento, vamos colocar um agora, às 15h40,
Vou colocar 41 para dar tempo de a gente conseguir acessar, tá? E já o horário de encerramento. Tá? Aqui o professor ele pode escolher qual é a turma que irá participar dessa aula online. Vamos pegar aqui uma turma de segundo ano. Adiciona a turma e compartilha. Pronto, a aula já foi agendada, tá? A gente descer aqui, já vai aparecer que tem um agendamento da aula online para o segundo ano, tá? Então, às 19h41, essa aula estará liberada para a turma do segundo ano, né? Conforme o professor agendou. Tá? O professor, ele será, né, o professor, ele que vai dar todo o... vai ser o host dessa página, então ele que vai coordenar essa aula, tá? Aqui aparece o nome do professor, ele pode mudar, é claro, ele libera câmera, ele libera áudio. Vamos participar da reunião. Todos estão visualizando minha tela, né? Sim. E aqui o professor, né, de aparecer aqui, é claro que só aparece aqui que eu só tenho um aluno nessa turma, mas ele aparecer todos os alunos. Então, se eles têm a fotinho lá no avatar, irá aparecer a foto deles. O professor ele pode liberar a câmera, o áudio dos alunos. Tem a opção aqui para levantar a mão. Aqui tem várias opções que o professor ele pode trabalhar dentro dessa sala de aula. Tá? Então, tem a parte de configurações, de silenciar, pode compartilhar um vídeo do YouTube, tá? Iniciar a gravação, então as aulas sempre podem ser gravadas, tá? Deixar um feedback. Então, ele tem vários aqui recursos que o professor pode utilizar no momento da aula, tá? Ela é bem bacana, sabe? Nós já aqui internamente já utilizamos, inclusive para reuniões, né? Nós estamos utilizando para reuniões online com escola, eu estou utilizando. E ela é um grande recurso, eu acho que ela vai, né, ajudar bastante aí as escolas aí nesse momento ainda que a gente continuar nessa fase do distanciamento. Tudo certo? Alguma dúvida até aqui? Ali, queria acrescentar uma coisa também, que a Marta, ela trouxe aqui para a gente via chat, até queria esclarecer junto, porque a pergunta ficou em duplo sentido para mim. Sobre quem prepara essas aulas, eu acredito que ela esteja falando talvez dos agendamentos. Só para confirmar, o agendamento, tanto o professor como coordenadores podem estar fazendo também, ou tem alguma diferença nesse caso? O professor, ele sempre conseguirá realizar o agendamento, desculpe, porque ele está relacionado com a turma, tá? E o coordenador também. Então, o coordenador tem a visualização das turmas, ele também consegue realizar o agendamento e ir acompanhando, né? Mas, assim, é sempre bem importante, né, que o professor realize esses agendamentos. Como ele, né, ele está ali com a turma, realizando todo o trabalho. E o coordenador, é claro, ele consegue acompanhar todo esse trabalho que o professor faz. Então, ele acompanha tanto aqui dentro do educacional, então, como ele é também, coordenador, né, referente às turmas, na parte de avaliações, ele consegue tirar um relatório e acompanhar tudo que está sendo agendado com os alunos. Tá? Ela também trouxe aqui para a gente, olha só, a opção de aula online seria para o formato de ensino híbrido. Acho que é uma das possibilidades. É uma das possibilidades, né? Sim, é uma das possibilidades, tá? Tanto no ensino híbrido como, né, o distanciamento mesmo também ele pode ser utilizado. Uma outra coisa também que acho que vale comentar, Alessandra, referente aos conteúdos na parte de avaliação, né, questões, a parte do Enem também, que a gente tem disponível no banco do educacional, né? Sim, então a ferramenta nossa de avaliações, tá? Ela é uma grande ferramenta, eu falo nossa, então ela tem um banco de questões, nós temos mais de 70
mil questões cadastradas, tanto questões do educacional, como questões do Enem. Então, todo o Enem que é realizado, a gente faz o cadastro para que a escola consiga utilizar essas questões com os alunos para um autoestudo, tá? Ela pode ser utilizada também de avaliação mesmo, numa forma de uma avaliação online. Então, nós temos aqui escolas que elas não utilizam mais a avaliação de papel, tá? É tudo via avaliação nossa do educacional. Então, ela é uma ferramenta super segura, tá? O professor ele pode criar sua própria banco de questões. Então, se ele não quiser utilizar do educacional, ele cria o próprio banco de questões. E esse banco de questões ele pode ficar só para ele não precisa compartilhar com ninguém, tá? A não ser que, né, ele converse aí com a coordenação, ele compartilhe com os demais colegas da escola, mas ele pode deixar só para ele esse banco de questões, né? Criar as avaliações. Então, nós temos ali 8 opções de avaliações que ele pode criar, né? Tanto discursivas quanto objetivas. Tem um período de agendamento. Então, se ele agendou para o dia 18, às 8, com encerramento dia 18 às 8h50, a ferramenta ela ficará disponível para os alunos, né, a avaliação nesse período. Tá? Acabando esse período, ela encerra e somente o professor consegue ter acesso ao que a turma respondeu. Então, ele consegue fazer a correção, ele consegue exportar essas notas, toda a questão ele pode colocar ali um valor de nota, e depois ele consegue exportar tudo isso. Inclusive, ele consegue fazer uma exportação até via em Excel, tá? Para facilitar depois isso, colocar no sistema acadêmico da escola. Eu digo que ela é uma ferramenta completa para utilização, sabe? As escolas que iniciam a utilização das avaliações no educacional, é difícil depois sair, porque às vezes assim o que às vezes fica um pouquinho mais trabalhoso é a criação das questões, né? Se o professor quiser criar todas as suas questões, mais uma vez criada, fica ali para ele, e depois que ele cria as questões, ele só vai realizando o agendamento. Então, é muito rápido o agendamento, questão de minutos, ele agenda uma avaliação e fica tudo ali o histórico de acompanhamento para ele, de cada aluno. Inclusive, ele tem acesso a gráficos para ver o desempenho, como que foi o desempenho da turma naquela avaliação, né? Qual que foi as questões com mais acertos, com mais erros, e assim ele consegue até analisar a dificuldade que a turma teve em determinado assunto, tá? Para depois realizar um trabalho, um reforço, né? Ou até uma prova, para quem precisa, uma prova de recuperação, o que ele consegue trabalhar mais nesse momento. Tá? Isso aí. Tem mais perguntas aqui também, Alessandra, referente aqui a Nádia, do Scalabriniano. Ela perguntou qual que é a plataforma que abriga aí a aula online, a plataforma Jitsu, se eu não me engano, né? Isso mesmo, Jitsu, que fica a aula online. Isso. Também a Marta questionou se tem um limite de horas para essas aulas online, quanto tempo de gravação suporta? Aula online, nós não temos um limite, tá? Né, eu já utilizei como reunião mais de 2 horas, de 2 horas na aula online. Então, não tem, assim, um limite que eu diga, mas assim, né, como as aulas normalmente não passa, né, às vezes 50 minutos, ou se forem aulas juntas, né, não vai passar mais de 2 horas. Então, eu já utilizei esse período e dá tranquilo e faz a gravação tranquilo. Isso aí. Também temos uma pergunta aqui da Juliana. Para utilizar o educacional, os alunos têm que cadastrar os alunos? Qual é o endereço de cadastro para o professor? Aqui entramos no Hub educacional, no caso, né? Sim, para utilizar o educacional, então todo início do ano letivo, nós temos o nosso cadastro para as escolas novas e recadastramento para as escolas que já são nossos clientes, tá? Esse ano, né, desde o ano passado, nós estamos trabalhando com o Hub Educacional por questão da nova lei de proteção de dados. Então,
As escolas que estão conosco há algum tempo, né, era acostumada com um tipo de cadastro, então nós estamos mudando, né, esse formato, por questão nós precisamos também todos estar dentro da lei, mas é feito o cadastro via Hub, né, a equipe já está enviando os comunicados aí de como é feito todo esse cadastro, esse recadastramento, essa atualização do ano letivo, das turmas, e é sempre a parte administrativa da escola que cuida disso. Isso aí. Mas também, pessoal, isso, Juliana, sim, chegará um link em e-mail referente a todo o processo de cadastro, a gente já vem preparando esse material. Inclusive, pessoal, se vocês observarem no site do Maratona de Cultura Digital, agora na quarta-feira nós teremos, na parte da manhã, uma conversa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um dos pilares aí mais importantes no Hub Educacional e que todo o cenário educacional, empresas, instituições estão passando pela adaptação perante a lei, e no período da tarde vai contar com um webinar que eu vou coordenar, no caso, para falar sobre o processo de cadastro de todas as soluções da tecnologia educacional. Então, quem quiser participar, entra lá no site do Maratona, podem estar, que eu vou falar certinho todo o procedimento de cadastro que vai estar acontecendo aí ao longo de 2021, recadastro, novas escolas, a participação acho que vai ser bem bacana. Escolas aqui que estão também com a gente, que ainda não conhecem ou não possuem o educacional, entrem em contato com os consultores das escolas de vocês, a gente pode ter conversas pontuais sobre a plataforma também, bem como todas as outras que serão apresentadas aqui na Maratona, né? Ou se vocês quiserem, eu estou mandando aqui também no chat, o nosso e-mail da nossa área do sucesso do cliente, atendimento@educacional.com.br. Podem mandar ali que vocês têm interesse em saber mais sobre a plataforma e tudo mais, que os nossos consultores de plantão vão estar 100% à disposição para estar conversando com vocês, ok? Isso aí, Willy. Show. Tem alguma pergunta? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Karina perguntou se os alunos podem acessar pelo Hub também. Sim, É o pode. ideal, inclusive. Com todos certeza, acessando, né? o ideal é que todos acessem via Hub Educacional. Exatamente, o Hub é a plataforma que toda a comunidade escolar vai estar usando, né? Então, alunos, professores, coordenadores, a gente está trazendo muitos materiais aí que vão estar ajudando vocês nesse início de ano letivo, desde o processo de cadastro até a questão de acesso, como que um aluno acessa a plataforma perante o acesso via Hub Educacional, né? Então, nessa semana, podem esperar ali na caixa de vocês que vai ter informações sobre isso, tá? Mas bem como também a gente vai estar trazendo os nossos webinars aqui, especificamente agora na quarta-feira, vai ter falando sobre o Hub Educacional. Quem conseguir participar, eu estarei lá esclarecendo tudo que vocês quiserem, tá bom, pessoal? Isso aí, Willy. Bom, a gente vai dar um intervalinho, então, rapidinho aqui, de alguns minutinhos, 2, 3 minutos, para vocês tomarem uma água, descansarem um pouquinho. Aí, logo, logo, a gente volta com a segunda rodada. Tá bom, Ali? Tudo bem. E pessoal, só para informar, a segunda rodada vai ser aqui mesmo, tá? Aqui nessa mesma sala. Então, agora, às 15 horas, a gente vai continuar falando sobre a plataforma, mas só para descansar aí rapidinho, os nossos palestrantes tomarem uma água rápido também, e a gente continua a nossa conversa, ok? Vamos continuar, então. Passamos agora para a nossa segunda rodada. Então, continuo com vocês aí, Priscila e Alessandra. Combinado. Acho que a ideia de agora, né, um pouquinho aí mais visual, mostrar a oficina, né? Eu fiz uma introdução do que a oficina contemplava, né? Uma explicação mais teórica. E a ideia é trabalhar um pouquinho com vocês agora duas situações a respeito da oficina. Primeiro, né, o ambiente, a interação, o que a gente tem aqui de possibilidade com relação à oficina. Lembrando que esta tela que eu estou compartilhando com vocês agora refere-se a uma visualização dos títulos que foram disponibilizados em 2020. Então, essa página não foi atualizada ainda com as informações deste ano de agora, de 2021, mas vou falar também a respeito do planejamento de 21, que está inclusive em destaque aqui, né? Que aí sim nós teremos as informações sobre esse ano, as datas e como vai funcionar aí cada um dos títulos.
Então, começando primeiro pela navegação, para depois chegar no ambiente do que nós vamos ofertar neste ano de 2021. Então, eu estou aqui com a tela da oficina do livro, né? Ela também é acessada para quem tem acesso a essa solução via Hub, assim, seguindo as mesmas regras de todos os outros produtos, passa por cadastro, os alunos têm que estar enturmados. Então, as mesmas perguntas que vocês fizeram para o educacional e que foram respondidas aí pela Alessandra e pelo Willi, são também as mesmas respostas para este cenário de agora. Então, quando a gente acessa, como aluno, né, ou como professor, no caso aqui do exemplo, a gente tem disponível ali os títulos que estão disponíveis para escrita naquele ano. No caso de um professor, que é essa visualização que vocês estão tendo agora, a ideia é que ele possa entender as propostas, para que cada uma se destina, qual série a gente recomenda que seja feita, e vou frisar muito essa palavra de sugestão que a gente dá, porque os ambientes de escrita, né, os ambientes autorais como um todo, eles são bastante livres, né? Eu já tive bastante experiência de campo aí, onde a aplicação de um livro, que às vezes é para uma série distinta, ela é utilizada de uma outra forma, dentro de um projeto que a escola tem, e que às vezes foge, entre aspas, de uma sugestão que nós fizemos, né? Então, por exemplo, sugerimos que o título da Cachalote seja redigido por alunos de educação infantil, assistido por seus professores, caso eles ainda não escrevam. Somente essas séries que devem escrever? Não, isso vai depender todo de um contexto ali que está sendo ofertado. Todos eles têm a nossa sugestão de escrita, sim, como uma recomendação baseada no conteúdo, no número de páginas, no volume de texto, no grau de complexidade que eles vão fazer, mas sempre atendendo intervalos de alunos. Quando o aluno vai redigir o livro, eu comentei rapidamente com vocês a respeito do ambiente que ele vai acessar, só para a gente ilustrar isso agora, né, que eu estou com a ferramenta aberta. Então, a ideia é que ele tenha sempre um ambiente interativo, onde ele vai ter a possibilidade de escrita. Então, pegando aqui como o Cachalote como exemplo, a gente vai ter sempre um texto introdutório, né? Ele vai ter aqui as opções de escolha do cenário, dos personagens, tudo que eu comentei rapidamente com vocês no início, e aqui nessa caixa onde ele vai escrever o texto. Esse texto, obviamente, ele é limitado ao número de caracteres, porque isso vai impactar diretamente na impressão desse livro, que foi aquilo que eu contei para vocês que acontece com o produto final. Então, a gente restringe o número, né, o volume de texto que o aluno pode colocar ali, justamente para que isso depois a impressão seja formatado dentro de um espaço que está disponível. E aí, tela a tela, esse aluno é convidado, nesse ambiente de navegação, a escolher as opções que estão sendo sugeridas para ele, né? Era dia ou era noite? O personagem vai para cá ou vai para lá? Ele vai entrar agora nessa saída ou ele vai para um outro caminho? E aí essa combinação de escolhas que ele faz é o que vai tornar o livro deste aluno, né? Obviamente mais a escrita dele único. Então esse é o ambiente onde o aluno faz a redação, né? Onde ele faz a escrita do livro. Ele passa por todas as telas, cada livro tem uma característica, tem uma quantidade de cenas, uma quantidade de texto que ele tem que redigir. Peguei esse como exemplo, só para vocês entenderem a parte interativa, né, da solução em si. Eles vão escrever de acordo, né, com o que o professor determinou. A gente vai entrar nesse detalhe de configuração do professor. Eles montam ali folha de rosto, fazem a dedicatória, se assim o professor determinou. Eles montam todas essas páginas, esse arquivo fica disponível para que o professor faça a correção. Esse também é um ponto bastante importante aí que eu vou mostrar para vocês, essa interação do professor a respeito disso. E aí a gente faz essa impressão por período, né? De acordo com o que foi escolhido quando a gente inscreveu a turma para escrever. Essa impressão é feita por período e esses livros são direcionados para a escola. Então, essa é o trajeto aí da oficina, né? Sempre como eu tinha dito, né? Valorizando esse protagonismo do aluno, mostrando, né, as possibilidades que a gente pode, muitas vezes, ir muito além.
Quando a gente inicia a escrita de um livro, o que isso vai nos desdobrar enquanto temática, enquanto discussão, não só o sentei e escrevi, mas todo aquele repertório. Quem teve a oportunidade, né, de novo citando a intervenção do Ilan hoje pela manhã, né, a escrita de um livrinho, entre aspas, inclusive com esse termo que ele utilizou, né, ele tem um bastidor muito maior, uma pesquisa prévia, uma criação de repertório, que é o que faz toda a diferença. Né, quando a gente pega aí, né, exemplos de redação do Enem, por exemplo, né, que hoje inclusive saiu qual foi a temática, a gente tem dois cenários. O que determina uma redação excelente, uma escrita excelente, uma autoria excelente, de uma medíocre, é o quanto a pessoa consegue traduzir ali em palavras um repertório que ela já tem. Eu posso ser um excelente escritor, mas se eu não tenho repertório para aquilo, se aquele assunto não me é familiar, eu vou escrever sempre no raso, né? Eu não vou ter propriedade para chegar em textos mais volumosos, mais coerentes. Então, a gente tem esse ponto de discussão, para além da criação do livro, sempre muito presente. No caso dos professores, o gerenciador é o ponto vital. Eu acho que é por aqui que a gente tem o acesso de tudo, né? O gerenciador, acho que o próprio nome já traduz, que a ideia é que o professor tenha todo o controle aqui, desde o momento da inscrição até o momento da correção do livro. Então, todo o trajeto da oficina ele é encontrado pelo professor dentro do gerenciador. Quando nós disponibilizamos os títulos, né? Então, esse ano teremos 4 títulos disponíveis para a oficina, 6 títulos disponíveis para a oficina, cabe ao professor escolher para a turma dele qual é o livro mais adequado, qual é a temática mais adequada, e ele faz a inscrição da turma dele. Então, ele que vai dizer, né, para a solução, qual é o livro que a turma dele vai escrever, em qual condição, ele vai escolher as configurações de acordo com o acervo que nós disponibilizamos aqui. E aí ressalta a importância do livro do professor. Eu que acompanho várias escolas há muitos anos, às vezes eu brinco e falo assim, eu vou pegar no pé de vocês mesmo. Por quê? Muitas das vezes, a gente escolhe o livro que os alunos vão escolher pelo título, né? Eu já vi muitas vezes, não, esse aqui é o que vocês sugeriram para essa faixa etária, a minha série está aqui, então tem tudo a ver, a gente acaba escolhendo. E eu sempre insisto na ideia de que o professor deve fazer, sim, o livro do professor. Ele pode fazer de todos os títulos que estão disponíveis. Quando o professor entra e ele faz o dele, ele vai estar ali naquele ambiente como aluno. Ele vai viver a mesma experiência que o aluno dele vai viver quando for escrever o livro. Então, eu acho que a maneira mais eficiente de escolher qual livro a tua turma vai escrever, né, qual livro aquela turma vai escrever, é quando o professor se disponibiliza a fazer o livro do professor. Que a hora que ele senta, ele vai entender quanto tempo aquilo vai levar, quantas páginas tem, qual é o grau de complexidade, o que eles vão ter que escolher, quais são as decisões que eles têm que tomar. Porque aí, além de ter, né, uma fase que eu enxergo nada mais do que um planejamento, quando eu sento para escrever o livro do professor e vivenciar aquilo que o aluno vai ver, eu estou me preparando para conseguir discutir com ele sobre aquilo. Ou até, se for o caso, levar, por exemplo, para os alunos, para eles escolherem, olha, dos 6 que tinham disponíveis, 2 passou do sentido, vamos fazer uma votação para a turma escolher o que a gente vai escrever, o que eles querem. Então, o momento do livro do professor, eu acho que nada mais né, em resumo aí, do que esse momento de planejamento. É onde o professor vai fazer a escolha do livro que a turma dele vai fazer. E aí, depois, ele inscreve a sua turma. E quando ele inscreve a sua turma, é a hora que ele vai montar a configuração. Algumas coisas, por exemplo, são imprescindíveis na escolha, né? Que é, por exemplo, a forma como os alunos vão escrever. A gente oferece 3 opções de escrita. Uma escrita em turma, uma escrita em grupo e uma escrita individual. Começando de trás para frente,
A escrita individual é aquela que cada aluno vai escrever seu livro. Ele vai sentar no computador, ele vai acessar com o seu login, a sua senha pessoal, e individualmente ele vai fazer o livro dele. Então, cada um dos alunos terá acesso ao seu assistente e o aluno vai escrever o livro dele sozinho. A outra forma é a forma em grupo. A forma em grupo é quando eu monto o grupo que eu quiser. O que é um grupo? É sempre um aglomerado de alunos, seja uma dupla, então 2 alunos ali, ou um grupo de 5, de 10, ou se eu quiser dividir a turma em 2 grupos, por exemplo, eu tenho 30 alunos, vou montar um de 15 e outro de 15. Então, o grupo ele vai permitir que os alunos escrevam de forma coletiva naquele grupo que o professor determinar. Ah, são 5 pessoas? Tá. Quais 5, professor? E o professor vai dizer, então, que o Arthur vai escrever junto com o João, que vai escrever junto com o Pedro, junto com o Cauã e junto com o Paulo. E o professor dá nome ali para cada um dos grupos. A ideia da escrita em grupo é quando um aluno acessa, imaginando ali, né, se eu tivesse na escola, no momento presencial, esses 5 alunos estariam reunidos, ou num ambiente virtual como o nosso, eles vão estar, de alguma forma, reunidos, um aluno depois põe aquilo no papel, vamos assim dizer, né? Ele vai digitar aquela informação e aquele livro vai valer para todos os alunos. Cada um deles irá receber um exemplar físico. Então, não é porque eu escrevi o livro em grupo que vai vir um livro só. Não, eu tenho 5 alunos do grupo, eles irão receber 5 exemplares com o conteúdo igual e cada um dos exemplares estará identificado com o nome do aluno. Então, o Arthur vai receber o livro dele, o Pedro vai receber o livro dele, o texto é o mesmo, porque eles escreveram juntos, mas cada um vai estar identificado com o nome da criança, cada um recebe o teu, né? Então, cada um tem o seu livro mesmo, tendo escrito em grupo. Que é o mesmo caso para a terceira opção de escrita, que é a escrita em turma. A escrita em turma é muito comum para os pequenos, tá? Que a gente geralmente tem, nesse caso, um professor escriba. É aquele, quando eu pego, por exemplo, uma turma de educação infantil, eu abro num projetor ou numa lousa aquele assistente, eu faço a interação com aqueles alunos que, na maior parte das vezes, ainda não escrevem sozinho, mas quanta história eles têm para contar. Quando a gente pega casos de educação infantil, por exemplo, onde eles escrevem, entre aspas, o livro, o professor faz essa mediação de contar para eles do que se trata, eles escolhem as ilustrações, eles escolhem os percursos e eles narram ali oralmente a história que o professor vai lá e vai traduzir isso em palavras dentro daquele livro. Isso é muito comum, a escrita coletiva, no caso das crianças pequenas, né? Eles ainda não escrevem aquela história oficialmente, mas eles verbalizam, né? Pela oralidade, eles vão construir a história, eles vão contar uma história que vai estar depois registrada pelo professor. Então, o livro da turma é muito comum nesse cenário, onde a turma inteira irá junto escrever um livro só. Então, o professor vai fazer essa mediação, vai conversar com eles, vai contar aí cada uma das... vai ouvir, né, a história pela mediação dele. A gente brinca muito porque, assim, como eu, né, comentei que o espaço é restrito, muitas vezes os professores têm que fazer aquele papel do prolixo, né? Eles falam, e o professor vai resumir toda aquela ideia dentro ali do espaço que a gente tem para redigir. Então, ele faz esse papel do escriba, no caso de livro da turma. E é nesse momento, então, no gerenciador, que o professor faz toda essa tratativa. Ele escolhe, então, então minha turma vai escrever um livro para todo mundo. Não, é individual. A dedicatória vai ser individual ou vai ser único? O agradecimento ele vai ser comum? O professor que vai escrever ou cada um vai escrever o seu? E aí ele vai escolhendo no momento de inscrever a turma qual é o formato que ele deseja utilizar. Até que a inscrição é feita e aí sim os alunos têm acesso à escrita do livro. Somente depois que o professor fez essa inscrição da turma dele, que é quando o acesso é liberado para o aluno, para que o aluno possa escrever. Aí sim o aluno consegue entrar, de acordo com o que o professor configurou, e ele faz, então, todo esse processo da escrita.
Isso volta para o professor, então ele vai olhar aqui, né, quando ele já tiver turmas inscritas dentro do ano letivo, ele visualiza as turmas dele aqui, faz a correção, né, dos livros, que aqui a correção também, faço um parênteses, o assistente de correção, a nossa ideia aqui é justamente de ser o incentivador da escrita, né? Então, eu tenho uma ferramenta onde o professor vai sinalizar para o aluno que ali tem um erro. E ele tem um campo livre de texto. Então, é como se o professor mandasse um recadinho para o aluno. Ó, aqui não é exatamente assim, mas ele dá a possibilidade para que o aluno reescreva aquilo. Então, dependendo do tempo que a gente tem para essa escrita, né, isso vai e volta para o aluno até que ele lapide esse texto inicial que ele escreveu. E, por fim, a parte do áudio. O áudio, ele é uma inovação aí, não sei se a Alessandra vai lembrar de cabeça, mas acho que talvez de uns 4 anos, vai. Ele é, obviamente, muito mais recente do que a oficina, né? A oficina já está com a gente há bastante tempo, mas a inclusão do áudio, ela é mais atual. E eu vou dizer para vocês... 4 anos, Priscila, 4 anos. Uhum. O áudio, ele veio juntar, somar a uma experiência que a gente já tinha de oficina, né? E eu vou te dizer que assim, ó, ele acrescentou muito nessa vivência. O áudio, ele é aquele que nos permite, na maior parte das vezes, individualizar aquele livro. Né? Pega, por exemplo, esse caso que eu dei de livro da turma. São várias crianças que juntas escreveram a mesma história. E aí a gente consegue, com o áudio, tornar aquele livro único. Né? Então, assim, a gente, quando colocou o áudio, eu acho que a ideia, lógico, né, eram várias, mas assim, de ter a possibilidade de incluir um som ali naquele livro. Né? Então, vem um QR Code, a gente faz a leitura daquele QR Code e escuta aquele áudio que está embutido no livro. Por primeiro, a gente pensou o seguinte, né, vamos ler, a criança vai ler o livro, eles estão tão acostumados hoje, né, gente? Eu tenho um menino de 5 anos e digo com muita propriedade, ele não escreve, mas ele manda áudio no WhatsApp para todo mundo. Então, isso já é uma coisa extremamente familiar deles, né? A questão do áudio, né? A gravação do áudio é uma coisa que não é uma vivência que eles não têm, muito pelo contrário, né? Eles sabem que o áudio é uma coisa aí de uma interação gigantesca. E aí, esse áudio, ele vem incrementar de que forma? Eu, pessoalmente, vi várias aplicações distintas. Por exemplo, além da leitura do livro, que eu acho que é uma coisa fantástica, né? Porque você imagina achar um livro guardado lá no fundo de uma gaveta, de hoje um adolescente que lia uma história que ele tinha escrito quando ele tinha 6 anos, né? Você vai eternizar, né? Aquela voz, aquele estilo de leitura que ele tinha, a dificuldade, o tropeço, tudo mais, que é uma das formas de uso, sim. Mas, além disso, a gente viu vários cenários, escolas bilíngues, por exemplo, que eles escrevem em um idioma e eles usam o áudio para falar no outro. Escreveu em português, então ele vai ler parte do livro em inglês, ou vice-versa, né? Foi comum também. Eu vi em alguns casos, por exemplo, teve uma escola uma vez que deu o livro de presente, aí a criança fazia uma dedicatória no áudio, né? Olha, família, escrevi esse livro para vocês, com os meus amigos, a parte que eu mais gostei foi essa, aquela. E aí, na espontaneidade, eles vão falar um monte, né? Então, incluir o áudio no livro vai torná-lo ainda mais especial do que ele já é. Eu gosto muito aí da proposta do áudio, sou suspeita para falar, mas eu acho que a gente tem várias ideias, várias iniciativas. Já teve vezes, por exemplo, do próprio professor gravar uma dedicatória para o aluno, né? Surpresa, e aí quando o aluno recebe o livro tem a voz do professor gravada. Eu acho que a gente pode ter aí milhares de ideias, né? Principalmente para quem já é antigo de oficina, né? Escola que já usa mais, já surgiram várias ideias distintas aí baseadas nisso. Então, a ideia da oficina, né? A movimentação da oficina basicamente é essa. Queria fazer uma pausa, ver se vocês têm alguma pergunta, alguma observação disso, para que a gente possa entrar um pouquinho no planejamento de 2021. Não acompanhei o
o chat, Willi, me ajuda. Tem aí, sim por algumas favor. perguntas bem interessantes aqui, Priscila. Vamos A primeira lá. delas é da Juliana, referente aos níveis de ensino que a oficina do livro atende, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Tá, a oficina do livro ela vai da educação infantil ao médio. A gente passa aí, né, por todos esses segmentos. Como eu falei, alguns títulos são mais recomendados para os pequenos ou mais recomendados para os maiores, mas a oficina, de uma forma geral, em toda a oferta que ela faz, ela vai atender desde a criança da educação infantil, neste cenário que eu falei, né, muitas vezes de alguém mediando como escriba, quando ele ainda não escreve, até o aluno de ensino médio. Show. Tem uma outra pergunta aqui bem legal da Marta. Como seria realizada esta proposta em grupo? Eu falo nesse período de pandemia, acho que aí entra a questão de proposta em grupos, individual, livro da turma. Você pode falar um pouquinho disso para a gente? Algumas escolas em 2020 já escreveram nesse cenário de pandemia, né? Então, a forma de inscrição, ela permanece. O fato das crianças não estarem reunidas fisicamente, hoje já não é mais o que impede, né, deles fazerem um livro em grupo, porque assim, os caras se falam por videochamada do WhatsApp, nem precisam montar ali um grupo no Zoom, por exemplo, como a gente está aqui, ou em outra chamada. Eles conseguem estar virtualmente juntos. Então, eu acho que assim, ó, como a escolha do grupo é do professor, talvez vai depender um pouquinho só dessa sensibilidade, de escolher alunos que eventualmente tenham esse contato, de que possam ter esse contato, ou, na verdade, do próprio professor ousar nesse sentido, né, de trazer essa mediação aí com esses alunos. E aí, assim, tudo vai depender, né? Ah, eu vou me reunir hoje com esses alunos aqui, ou não, deixar livre para que eles façam esse encontro virtual, por assim dizer, mas eles têm, né, como se falar de alguma forma para escrever esse livro juntos, né? Então, a forma de divisão de grupos, ela foi pensada quando a gente tinha ainda, né, uma realidade tradicional, que esses alunos estavam, às vezes, numa biblioteca ou numa sala de tecnologia ou num laboratório, então eles estavam sentados juntos. Mas, assim, ó, o virtual não é uma barreira para isso, né, gente? Eu acho que eles podem aí, até pelo WhatsApp, como eu falei, conversarem aí, trocarem as ideias para essa construção. Ou a gente viu, por exemplo, turma de educação infantil que fizeram o livro da turma aqui, como a gente está fazendo, a turma inteira, o professor ia mediando, que eu acho que o professor mediador, ele deve ter cada vez mais esse perfil, independente do cenário que eles estiverem, né? Tanto virtual quanto presencial, o professor, em essência, ele tem que ser um grande mediador, né? Ó, você fala agora, o outro fala agora, e a gente constrói essa história. Ah, vamos fazer uma votação para escolher o nome do personagem, e a gente escreve junto, mesmo em ambiente virtual, né? Eu acho que dá, tanto faz aí o cenário que a gente está, né? Isso. Temos mais aqui um comentário da Juliana sobre a questão dos áudios. Ela comparou com o sistema de podcast, né, que está muito famoso hoje. Eu, por exemplo, sempre que eu estou fazendo alguma coisa, estudando, às vezes deitado ali, eu estou ouvindo várias dessas possibilidades que tem de podcast hoje, né? E realmente, eu acho que o aluno ele se sente nesse compromisso de estar criando algo mais voltado para esse novo sistema que todo mundo está utilizando hoje, os sistemas de streaming. Você vê podcast disponível no Spotify, por exemplo, e eu acho que a temática vai bem próxima disso. Acho que ele se sente, o impacto é bem positivo, né? Cara, isso é a cara dessa geração, né? Cada vez mais. Eu vou dizer que assim, ó, né? A gente, nessa coisa, eu falo, nossa, gente, papo de velho, né? Mas, assim, ó, eu sou da época que eu gostava de um determinado desenho animado e a gente precisava esperar o horário que ele ia passar naquele determinado canal para você conseguir acompanhar aquilo. Tanto o podcast quanto o serviço de streaming que o Willi citou, ele torna tudo isso muito mais imediato, né? Eu quero ver agora, eu quero ver de novo, eu quero revisar. Eles têm essa autonomia. Isso é muito
dessa geração, né? Eles não têm essa vivência que a gente tinha de que para assistir determinada coisa a gente tinha que esperar um horário específico. Não, hoje eles têm um catálogo de coisas disponíveis. O que me faz crer que, assim, né, quanto prejuízo. Cara, mas quanta coisa boa, né? Quanta coisa boa isso pode trazer, porque isso vai vir a ele de acordo com a necessidade dele, com a curiosidade dele, né? Como eu citei para vocês, né? É a mesma coisa do dinamismo de estar na mão, né? Dele poder ali. Imagina numa discussão para a criação de um livro, o professor, ele cada vez mais ele é um mediador, porque assim, eu não preciso ter a resposta do que eles vão trazer. Eu tenho o Google para perguntar, não necessariamente eu preciso saber naquele momento. E eles também não precisam esperar a próxima aula para que eu traga. Então, isso é cada vez mais atual. E o áudio do livro corrobora com tudo isso, né? De estar presente nessa realidade deles que é tão atual, né? O podcast é um excelente exemplo para isso. Não só isso, né? Mas as oficinas têm muitas opções ali. Você pode, desde da escrita, montar muitas outras coisas, né? Até daqui a pouco, eu vou mandar um link, pessoal, de um case de uma escola parceira nossa, o Colégio Master Sergipe, se eu não me engano. Eles fizeram um case junto com a gente. Então, vocês, escolas que aí estão junto com a gente, se tiverem alguma experiência legal, a gente pode preparar um case de vocês para ser compartilhado aí de forma bem democrática, para isso ajudar as outras escolas, né? Ver o reflexo de que forma que outras escolas estão trabalhando, isso ajudar vocês. Eles realmente fizeram trabalhos incríveis, né? Eles não se limitaram apenas a fazer o livro, né? Mas eles de certo modo, levaram a história para o ambiente escolar também, né? Então, de forma remota, no caso. Então, eu acho que, além do podcast, além de você escrever, a experiência, até o compartilhamento é muito amplo. Eu acho que isso que é um dos grandes pilares da oficina do livro, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que a ideia aí, né, a gente vai passar um pouquinho pelo planejamento de 2021, mas eu acho que cada vez mais é esse horizonte abrir à nossa frente, né? A oficina do livro ela foi pensada como uma ferramenta, um assistente tecnológico para escrita, mas como eu falei, a gente tem um universo inteiro. O título da oficina pode ser muitas vezes o meu fator motivador para uma discussão muito maior, né? Para os projetos mão na massa, que a gente vai falar um pouco sobre eles, e para outros projetos que a própria escola vai desenvolver por autonomia dela a partir, muitas vezes, daquele livro, né? Então, o que descortina por trás, né, da oficina é muito maior do que o produto final que é criado, né? Também mas não só ele. Né? Então, assim, tudo que a gente consegue criar a partir de um material de autoria, né? E por isso que eu acho que é o grande fascínio aí do que ele vai trazer. Vamos falar um pouquinho do planejamento de 2021 para vocês entenderem aí do que se trata. A ideia aqui, na verdade, assim, é mostrar para vocês o que a gente pensou para esse ano, né? Quais as temáticas. A gente procura sempre ser bem atual, né? No que a gente traz. E entender como que a gente vai propor, né? Começando com o nosso cronograma de atividades, a gente tem como marco zero deste ano, falando em escrita, né? A gente já está com os títulos em mãos, mas a nossa data para início é 12 de abril. Então, a partir de 12 de abril, os professores conseguem fazer as inscrições e os alunos já podem começar a escrever nessa data. E aí eu enfatizo muito esse cronograma que todo mundo pode começar no mesmo dia, mas a data de término, ela é mandatória para quando o livro chega impresso na escola. A gente precisa fazer um trabalho coordenado para que o aluno consiga terminar de escrever, o professor corrigir, a gente ter tempo de imprimir e esse livro ser disparado aí em logística para a escola. Depende aí de onde a escola estiver, qual é a origem dos livros, então a gente tem que se organizar para essas datas. Então, a gente coloca em 3 períodos. Quando o professor faz aquela inscrição, ele escolhe em qual período ele quer participar. O que vai determinar nesse período? A data de término e, por consequência, a correção da escrita, até o dia que o livro chega na escola.
Então, o primeiro período, os alunos começam em 12 de abril, assim como nos demais períodos, e eles vão ter até 6 de junho para escrever, e os livros chegam na escola entre 21/6 e 9/7. O segundo período, a mesma regra, os alunos têm até 22/8 para escrever, os livros chegam na escola de 13/9 a 8/10. Então, a gente tem ali no cronograma, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aqui, né? Estou falando dessa data aqui em roxo. E aí, em laranja, que é o terceiro período, eles têm até 17/10 para escrever, 8/11 a 3/12 é a chegada do livro. Isso aqui é mandatório para quando vocês querem entregar o livro. Eu vou, né, supor naquela nossa realidade presencial, eu vou fazer uma amostra na escola. Ou um drive-thru, que aconteceu em alguns casos. Isso tem data para acontecer? Dia 17 de novembro, os livros têm que estar aqui na escola. Então, a gente tem que encaixar a data que a escola tem dentro dos períodos que a gente está disponível. Tem que estar na escola dia 17? Você vai ter que escrever no máximo até segundo período. Então, a gente já disponibiliza essas datas desde o começo do ano, que é justamente para que vocês possam se organizar. Bom, então eu vou ter esse tempo para que o professor possa trabalhar com os alunos a escrita, né, e a correção, que é essa data limite para o livro pronto, corrigido, né, para que a gente possa fazer a exportação desses textos e a impressão dentro desse período e a entrega desses livros. Então, essas datas são determinantes aí para que a gente tenha um sucesso nessa operação toda, né? O aluno tenha tempo de escrever, o professor de corrigir e aí, por consequência, para a gente entregar. Então, esses são os 3 períodos deste ano de 2021. São essas as datas que nós vamos trabalhar, tanto para a escrita quanto para a entrega do livro. Esse PDF que eu estou mostrando para vocês, ele foi baixado direto aqui, né, da página inicial da oficina, tá aqui, ó, Planejamento 2021. Então, se vocês viram lá naquela tarja, eu peguei de lá essa informação, isso já está disponível para vocês também, tá? Não está só aqui preso na nossa apresentação, vocês já têm acesso a isso. Quem tem a oficina já tem acesso a essa informação de cá. Depois a gente cai na parte das propostas, né? Então, assim, quais são os títulos que estarão disponíveis este ano? O que a gente vai oferecer ali de opção para vocês? Então, aqui também já responde um pouquinho a respeito dos alunos, né? Aqui é a Grande Tempestade. A Grande Tempestade é um livro que o Ilan falou um pouquinho hoje de manhã, né? Que ele é o nosso roteirista nessa história. Ele tem uma impressão colorida, não são todos que têm, alguns têm a capa colorida, o miolo branco e preto, isso vai estar sempre claro para vocês. Ele atende um público de Fundamental 1 e Fundamental 2. Vejam que abrangente isso, né? A gente sempre tem esse olhar de que essa escrita ela vai se tornar... Um aluno de primeiro ano, ele escreve de uma forma muito diferente do que um aluno de nono, né? Como que a gente consegue ter essa amplitude? Tudo vai depender ali de quanto o professor vai cobrar daquilo, né? O que eu espero? Quanto eu vou exigir daquela escrita do aluno? Então, isso também, por isso que eu reforço a importância da mediação. A ideia aqui do Ilan foi trabalhar com uma perspectiva bastante divertida, né? Ele traz a ideia dos animais ali, né? Como um pano de fundo para isso, e ele vai falar de competência socioemocional, ele vai falar de pandemia, ele disse, a Grande Tempestade é como a tartaruga, que nesse caso é o personagem principal dessa história, ela vai acordar e ela vai ver que aconteceu algo avassalador. Então, vai mexer um pouco com essa questão, né, do que eles estão falando a respeito de pensamento coletivo. Então, essa é a ideia aí da Grande Tempestade. A lista de desejos também, que aí já é um título para os mais velhos, né, que ele vai atender ali do Fundamental 2 e médio, e ele tem como proposta aqui que eles reflitam sobre os dias atuais, já é uma coisa muito mais de uma introspecção, né, para a gente entender o que a gente está passando, o que a gente está enfrentando, quais são as dificuldades atuais, quais são as capacidades que eles têm para resolução do problema. Então, a gente vai envolver
um pouquinho disso dentro do livro da Lista de Desejos, um título semelhante ao da Grande Tempestade, por assim dizer. A gente tem aí algumas características em comum, porque, né, eles vão falar, os dois vão falar um pouquinho da ideia da pandemia, mas de um legado disso, né, para ideias diferentes. Nesse caso aqui, o Miguel, que é o Miguel Mendes é o nosso roteirista. O terceiro título, O Mistério da Tocha Olímpica, foi um título que ficou guardadinho aí, né? Ele vai trazer a questão da Olimpíada, né? Isso vai depender do que vai acontecer. Ele era um título que foi desenhado para o ano passado, com a suspensão da Olimpíada, a gente também suspendeu no livro, porque não faz sentido a gente falar a respeito de tocha olímpica se não é ano de Olimpíada. Então, ele está em stand-by para todos os efeitos, a Olimpíada acontece, né, no meio desse ano. Então, a ideia aqui é uma aventura, né, falando aí um mistério, o Willan acho que traz muito disso. Ele vai falar um pouco a respeito de Japão, vai falar um pouco a respeito de pontos turísticos, mas com esse pano de fundo de Olimpíada, que eu acho que é aí uma temática que a gente não consegue passar batido, né? Quando a gente tem esse tipo de situação acontecendo, como é um ano de Olimpíada, apesar de não ser um assunto curricular, a gente sempre aborda. Então, é um dos livros que estará aí disponível no caso, né, de termos a Olimpíada esse ano. Até então, ela se mantém de pé, né? Vamos ver o que vai se desdobrar aí para frente, mas o Mistério da Tocha Olímpica vem desse cenário, assim como Aventuras da Terra do Sol Nascente. Então, ele vai trazer aí a questão dos Jogos Olímpicos em Tóquio para alunos maiores. Eu tenho aqui, vamos voltar só para vocês me acompanharem, o do Willan para F1 e F2. E aqui no caso da Aventura da Terra do Sol Nascente é F2 e médio. Então, eles vão falar aí a respeito também da questão, né, da organização dos Jogos Olímpicos. Ele envolve, né, a deusa grega, desde a origem de Olimpíada. Então, ele vai passar aí por essas questões todas que envolvem a Olimpíada. E, por fim, A Lenda das Máscaras Estampadas. Ele é um livro colorido para crianças pequenas. Eu acho que tanto a roteirista quanto a ilustradora, que elas foram muito felizes, né? Que a ideia é falar um pouco a respeito disso que a gente está vivendo, sim, mas com um olhar bem da criança mesmo, né? É como aqui, acho que a primeira frase ali já resume, né? Um pacote com 10 máscaras brancas se sente rejeitado numa loja de produtos hospitalares. Eles percebem que a venda está crescendo, mas elas continuam ali. E aí ele vai fazer esse olhar, né? Falando um pouco de pandemia, falando um pouco de resolução de problema, falando de competência socioemocional. Ele vai ter, então, esse pano de fundo da questão da máscara como personagem, mas ele também tem aí essa história desse entendimento, né, de si dentro de cada uma das histórias. Então, esses são os títulos que estarão disponíveis para 2021. Aqui a gente resumiu um pouquinho, né, de quem são as pessoas que nos ajudaram na concepção dessa ideia. A gente sempre tem tanto autores quanto ilustradores que pegaram bem essa essência, sabe? A ideia é que a gente consiga que eles desenhem, sim, esse roteiro, como mas as histórias são únicas, que elas vão depender de cada um dos alunos aí, cada um daquele que parou para redigir com a mediação do seu professor. Então, essa é a ideia aí dos nossos livros, né, para este ano. E falando um pouquinho de Mão na Massa, eu tinha citado rapidamente o Mão na Massa antes, mas o que a gente vai propor aqui? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, a gente começou com o Mão na Massa no ano passado. A ideia do Mão na Massa é trazer mais experiências além do livro, né? Quando a gente fala a respeito de uma criação do livro, né? Vou citar o Willan de novo, que hoje, na manhã de hoje, ele falou assim, para escrever, entre aspas, um livrinho,
tem um trabalho imenso anterior de criação de pesquisa e de repertório, é óbvio, né? A gente não sai escrevendo assim do nada, a gente precisa ter repertório, a gente precisa ter um pouco de informação do que se trata, né? E a ideia ali é a gente, não mão na massa, ter, em resumo, talvez a melhor maneira de falar, algumas dinâmicas. E essas dinâmicas, elas vão ser disponibilizadas para que a gente possa ir além do livro. Então, a ideia é que a gente proponha para vocês alguma atividade complementar que vai ambientar o aluno para aquela temática, vai sensibilizar para aquela temática. Então, a gente passa esse roteiro do que é o mão na massa, né? Que acho que o próprio nome já sugere. A ideia é que as crianças, de fato, ponham a mão na massa para entender esse cenário do livro que a gente escolher. Toda oficina tem o seu mão na massa. Então, a gente vai propor essas dinâmicas que ficam disponíveis o ano inteiro. Esse ano elas estão um pouco mais objetivas, a gente ouviu bastante o que vocês pediram aí, né? Quem já fazia a oficina, ela tinha teve um pedido de vocês de dizer assim, acho que a mão na massa tem que ser uma coisa meio que uma aula, assim, né? Então, a gente levou um pouco disso em consideração, fez uma coisa bastante dinâmica, que é justamente para vocês poderem ter essa vivência, essa experiência aí, além do livro, que ele é sempre muito presente nas escolas, né? A gente percebe que, muitas das vezes, a própria escola desenvolve isso por conta, né? Antes do aluno escrever, eu preciso contar a história para ele, mais ou menos o que ele vai, para dar um start nessa ideia. Então, a gente traz essa ideia do mão na massa para que seja, né, um trabalho a mais, né? Mais uma informação que fica disponível para vocês. É isso, gente. Eu acho que a ideia da oficina, penso eu que já tenha ficado aí, né, clara do que se tratava, né, do que trata a nossa proposta. E os livros para 2021, eles estarão disponíveis em 12 de abril, mas eu acho que já fica o convite para a gente pensar, né, nos títulos que estão disponíveis, o que seria mais adequado, né, para cada série, o que pode fazer mais sentido no projeto que a escola já está pensando. Então, acho que é legal que vocês possam ter aí essa visão, né? Essa semana de planejamento, ela é determinante, né, para o sucesso desse ano como um todo. Os professores chegam antes dos alunos, justamente para ter esse olhar, né, de pensar o que a gente vai fazer este ano. E eu acho que é nesse momento, talvez, que a gente consegue despertar essa semente aí de qual é o livro que a gente vai fazer. Obviamente que esperando o prazo, né, aí volto para porque eu falei do puxão de orelha, né, de vocês vivenciarem, enquanto professores, sim, a experiência do livro do professor, mas já dá uma olhada, né, para o que pode fazer mais sentido aí para vocês. Tá bom? Acho que é isso. Willy, mais perguntas? Na verdade, trazer um comentário da Juliana também, que ela colocou aqui para a gente agora há pouco no chat. Ela diz o seguinte: essa questão da atividade em grupo, ela pode se fazer, no caso, uma reunião com os alunos do grupo, em uma videochamada, por exemplo, e o aluno e o professor, digo, ele pode fazer o direcionamento e acompanhar tudo via plataforma. Ela fez isso no período de pandemia. Muito legal esse case. Outras escolas também aderiram a esse modelo, né? Então, realmente, Juliana, nós, bem como todas as áreas que tiveram que se inovar nesse período de pandemia, as oficinas realmente tivemos professores como você que se engajaram e realmente conseguiram fazer um diferencial e trazer toda essa riqueza pedagógica que existe na solução, né? Alessandra, você quer fazer algum comentário também sobre as oficinas que você acha pertinente para estar compartilhando com todo mundo, no caso? Eu ia comentar do nosso case, né, Willy, que nós disponibilizamos, que você até colocou ali no chat para o pessoal, então, de um colégio nosso que utiliza, sempre utilizou super bem a oficina, e esse ano eles, né, pela pandemia, eles fizeram um lindo trabalho à distância. Eu acho que vale a pena todos, né, darem uma olhadinha nesse trabalho. É um compartilhamento de ideias aí, bem bacana, que é bom, né, para que todos deem uma olhadinha e possam trabalhar aí no decorrer do ano.
Com certeza. Até quero retomar, eu falei sobre os cases no começo, ali quando a Priscila estava comentando, e nós temos uma comunidade agora de troca de experiências na nossa central de atendimento, né? Então a gente pretende aí ao longo de 2021 rechear com várias experiências, porque a melhor forma da gente ir para frente, inovar e trazer o melhor para a nossa comunidade ideias, né? é compartilhar. Ideias. Né? Então, qualquer questão que vocês acham pertinente de estar compartilhando com todas as nossas escolas, não um grupo específico, mas todo mundo vai ter acesso. Entre em contato com o consultor de sua escola, ele vai conversar com você, vai ver a questão de qual case que seria. A gente mesmo prepara o material que a escola pode utilizar e também a gente disponibiliza para toda a nossa base, né, e de escolas parceiras. E com isso, as outras escolas vão se inspirando e vão compartilhando. Né? Acho que é algo bem pertinente e a gente quer, eu diria que a gente quer abrir muito espaço para isso, tá? Então, se vocês tiverem interesse, entre em contato com o consultor de sua escola que a gente faz todos os devidos alinhamentos, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que se alguém tiver mais algum comentário aqui da parte de vocês, palestrantes, Priscila, Alessandra, o chat ainda está aberto aqui, mas só para passar os últimos direcionamentos, no caso, em até 48 horas, quem participou ao vivo do nosso webinar estará recebendo os certificados, ok? De 2 horas nesse caso, a gente se reuniu das 14 às 16, bem como a gravação deste momento aqui também, porque a gente sabe que às vezes um representante de uma escola está aqui, mas outros queriam estar participando também, então vocês terão acesso a esta gravação. Será enviado para todos os e-mails que participaram aqui hoje com a gente, tá bom? Então vocês terão acesso para compartilhar com a comunidade de vocês, professores e coordenadores que não conseguiram estar participando aqui hoje. No mais, eu deixo meu agradecimento também, tanto pelo sucesso do cliente, por ter a participação de todos vocês aqui hoje, compartilhando esse momento muito legal com a gente. E também um agradecimento especial para as minhas colegas, a Priscila e a Alessandra, por trazer todas essas informações, essas novidades para a gente. Eu acho que nesse período é o momento realmente para a gente falar sobre isso, o que a gente pode trazer para a nossa escola, o que a gente consegue pensar de novas abordagens e diferenciais, e a gente quer realmente mostrar isso para todas as escolas que são parceiras junto com a gente, né? Então, eu deixo aqui a minha mensagem de agradecimento. No mais, pessoal, eu retomo também aqui a avaliação, que eu mandei ali o link acima, mas eu vou enviá-lo novamente. E eu passo a palavra de agradecimentos finais, então, para a Priscila e a Alessandra. Gente, obrigada aí pela atenção de vocês, pela interação. Acho que é sempre bem produtivo, né? A gente possibilitar essas trocas, ainda mais aí num ambiente mais amplo, né? Trazendo gente de lugar diferente, que já viveu experiências diferentes. Obrigada pela participação e colaboração aí de todos vocês. Obrigada, Willy, também aí pela mediação. A gente continua à disposição, tá? Tanto para as nossas escolas, obviamente, quanto em nome do sucesso do cliente, que vocês precisarem, a gente está por aqui. Obrigada. Obrigado, pessoal, a todos pela participação. Acho que a gente teve uma boa participação aí de perguntas, dúvidas. Obrigado e estamos à disposição. Obrigado, Willy e toda a equipe aí. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Agradecemos a participação de todos. E como informado anteriormente, certificados e gravação deste momento serão enviados posteriormente em até 48 horas pelo e-mail que vocês cadastraram para acessar a sala do Zoom, tá bom? Obrigado, pessoal. Um bom começo de 2021 e a gente se vê nas outras programações. Abraço. Uma boa semana a todos. Abraço. Tchau, tchau.